Amém. Amém. Obrigado. Continue de pé. Pode aplaudir Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós daremos continuidade a aquilo que Deus colocou no nosso coração para ministrar. Estaremos fazendo uma série de palavras sobre andar com Deus. Não existe nada melhor na vida de uma pessoa, nada. E essa palavra expressa tudo, nada melhor do que andar com Deus. E a gente vai ver que é possível andar com Deus. Gênesis 5, 22, 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Podeis sentar, meus queridos? Fique atento com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Eu falei no domingo passado, e eu queria trazer algumas frases para dar continuidade para você acompanhar o raciocínio. Você que porventura não veio domingo, não esteve conosco. Se o motivo da nossa fé for para receber a graça, a bondade, a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus quanto às nossas necessidades pessoais, ela vai nos levar ao tempo do suprimento das nossas necessidades. Ou seja, esse pessoal da mídia é uma bênção, glória a Deus. Vai nos levar ao tempo do suprimento da nossa cidade, ou no máximo na nossa existência. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu quero informar para vocês? Que a nossa fé não deve se prender só às conquistas naturais. Elas são passageiras. Por mais que as bênçãos do Senhor seja derramado sobre nós, as bênçãos materiais, o tempo da existência dela será o tempo da nossa existência. E muitas vezes essas bênçãos do Senhor, ela até vence antes mesmo do vencimento da nossa existência, né? Muitas vezes nós pedimos para Deus, clamamos a Deus um bem material. E esse bem material, ele chega. Logo depois, né? Talvez 1 ano, 2 anos ou 3 anos, aquele bem já não é mais tanto foco nas nossas vidas, passou aquela alegria, a gente já almeja outras coisas. Então, a nossa fé tem que ir muito mais além das coisas naturais, das coisas passageiras. No louvor de hoje ficou também muito claro para a gente que nós estamos aqui de passagem. De passagem, quando estávamos louvando a Deus, estava me lembrando das viagens que eu faço, né, que nós fazemos de férias, de passeio. Ninguém projeta alguma coisa em um lugar que a gente sabe que vai passar só um pouco tempo. Vou passar 10 dias em tal lugar ou tal lugar. Ninguém faz sonho naquele lugar. A gente faz sonho talvez em viajar, né? Senhor abençoa, queria passar uns dias em tal e tal lugar, queria descansar, queria me divertir, queria passear. Mas ninguém faz sonho naquele lugar, de edificar uma empresa, de construir um patrimônio, não, porque ali é um lugar de passagem nossa. Então, nós estamos nessa terra de passagem, nós precisamos estarmos prontos para morar na eternidade com Deus. Precisamos usar e devemos usar a nossa fé para as coisas naturais? Sim, claro. A gente sabe, a Bíblia diz que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração, em nos dar paz, alegria, saúde, felicidade, nos cercar de bens, uma família abençoada, um casamento abençoado. Isso é dádiva de Deus e devemos sim usar a nossa fé para que Deus derrame essa graça sobre nós. Mas isso é muito pouco para aquilo que Deus tem para a gente. O que Deus tem para a gente é uma eternidade.
E para viver a eternidade com Deus, eu preciso andar com Deus. Então, vamos usar a nossa fé para as coisas naturais? Sim, vamos. Mas vamos usar ela muito mais para aquilo que é eterno, para a eternidade com o Senhor. E nós falamos que o próprio Enoque, ele se destacou no meio de uma geração. Ele chamou a atenção de Deus. A Bíblia nos mostra aqui 7 gerações depois de Adão. Adão peca, pisa na bola. Deus tira ele do jardim, afasta ele. É ação do inferno e nós precisamos estar atentos às coisas espirituais. As estratégias do inferno continuam a mesma. A mesma lá de 7.000 anos atrás, que nós estamos aí no 7º milênio, há 7.000 anos atrás ele continua usando a mesma estratégia. Qual é a mesma estratégia? Afastar o homem de Deus. Tornar o homem uma pessoa independente de Deus. Pode alguém, um cristão, se tornar ou ser uma pessoa independente de Deus? Pode. É só ele não obedecer a palavra de Deus. Quando eu escuto, eu recebo a palavra de Deus e eu não obedeço aquela palavra, eu me torno uma pessoa independente. Isso, na verdade, essa independência já é uma característica da deslealdade entre o homem e Deus. É uma rebelião que o inferno lança sobre as nossas vidas. Então ele continua sempre fazendo com que o Filho de Deus se afaste de Deus. Né? Não escute a Deus, não obedeça ao Senhor. Qual é a outra estratégia que Satanás usa? Uma vez ele esfriando o relacionamento do homem com Deus, ele vai acabar com a família. Ele destrói a família. Olha lá no Jardim do Éden. Ele afastou Adão e Eva de um relacionamento íntimo com Deus. Imagina que coisa mais preciosa. Deus Santo. Ele vinha na virada do dia para se relacionar, para falar com Adão. Devia ser não, né? Nós sabemos, nós que temos o privilégio, nós cristãos, que temos o privilégio de ouvir Deus, né? Você está dormindo, você ouve Deus, até nos sonhos Deus se manifesta, né? Você acorda e já acorda Deus falando palavras com você, você está durante o seu dia, né, você falando com Deus, andando com Deus, Deus andando com você, falando com você, é um privilégio extraordinário, não tem nada, não tem problema que não se torne pequeno, não tem luta que você não possa já ver ela vencida, ela destruída por completo. E Adão andava com Deus, né, mas perdeu essa comunhão. Mas aí vem a 7ª geração, Enoque, aí aqui passa-se mais ou menos 500 anos, e isso me chama muito a atenção, como é que todas essas gerações depois de Adão, que testemunharam, viram da boca de Adão e de Eva o que aconteceu, como o inimigo trabalhou para afastar eles de Deus e como dividir a família, que depois que sai da presença de Deus, o inimigo deita e rola, aí separa famílias, afasta. Caim matou Abel, dividiu a família, lá por completo. Então, eles não entenderam, Sete não entendeu, Enos não entendeu, Cainã não entendeu, Malaléu não entendeu, Jared não entendeu, diversas gerações, 5, depois contando com Adão, 6 gerações, que ouviram a história de Adão e não acordaram, não despertaram, ficaram apáticos, ficaram indiferentes. Aí chega a 7ª geração, tudo é bíblico, né? Tudo tem um número proposital de Deus, a 7ª geração, e diz que Enoque andou com Deus. Meu querido, se Enoque andou com Deus, eu e você podemos andar com Deus. Eu vou mais além. Devemos desejar ardentemente mais do que o sopro de vida, mais do que saúde, mais do que paz, mais do que alegria, mais do que qualquer outra coisa que Deus possa nos dar nesse campo natural. Andar com Deus é a melhor coisa que existe. Eu creio verdadeiramente nas bênçãos de Deus. Eu vivo as bênçãos de Deus.
né? Deus tem sido muito gracioso para comigo. Cantamos aqui, o Deus que cura, né? É verdade, Ele continua curando, Ele continua libertando, restaurando. E sábado, eu fui convidado pelo pastor Silva, na verdade é um convite, né? Na verdade eu fui intimado, para trazer uma palavra aqui para intercessão. Gente, pensa um cara animado. Eu estava animado. Eu tinha preparado a palavra no dia anterior, né? E quando eu vou preparar uma palavra, gente, esquece. Esquece, é 4, 5, 6, 8, 10 horas. Lá, né? Imagina, isso só na hora para digitar, para anotar, porque durante toda a semana você está recebendo algo e está colocando, está linkando lá na mensagem. E de repente liga um irmão para mim, e eu creio muito, né, no que ele falou, até porque eu já vivi isso. Eu me lembro que quando Deus nos deu a nossa casa, né, na época, há uns mais de 15 anos atrás que nós moramos nessa casa, eu e Rosiane, nós morávamos de aluguel, e nós pedimos a Deus, né? Eu disse para Deus assim: Senhor, eu tenho certeza, zero de dúvida, que se eu quiser morar de aluguel o resto da minha vida, o Senhor vai me dar o recurso. O Senhor sabe que eu tenho essa certeza. Eu não tenho um problema, mas eu não quero mais morar de aluguel. Me dá, Senhor, uma casa. A gente já tinha tido imóveis próprios, nosso, né? E com aquela crise que nós passamos, nós perdemos essas coisas materiais. A gente perdeu tudo não. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão, a gente não perdeu de jeito nenhum. Perdemos só coisas materiais, né? Eu falando com Rosiane, e Rosiane disse: não, se for para sair daqui, nós morávamos num apartamento muito bom, 4 quartos, 3 vagas na garagem, apartamento fantástico, que Deus tinha providenciado para a gente, mas era de aluguel. E eu disse ao Senhor: Senhor, nos dá. Aí o Rosiane disse: eu quero morar em tal condomínio, no meio da quadra, não quero casa de ponta, não quero casa de extremos. Eu digo: opa, isso é mais fácil, né? É só colocar diante de Deus. Aí a gente colocou dentro do Senhor, e a gente foi exatamente no condomínio que hoje nós moramos. Há mais de 15 anos atrás, quando nós chegamos lá, tinha uma casa de meio para vender, né, com outro terreno do lado. Era uma casa com 2 lotes, 1.600 cada lote, 800 metros. E eu disse: pronto, é essa daqui, então vamos comprar. Só que eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Mas eu tinha fé. Você devia rir mais ainda. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Eu e Rosiane, nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos fé. E o emprego que eu trabalhava, eu ganhava na época R$500 por mês de ajuda de custo, e o resto era comissão. Então, se eu produzisse, Xande, eu comia. Se eu não produzisse, não é questão de eu pagava a conta, não, eu nem comia. Mas eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, está aqui, Senhor. O terreno é 320 mil os dois, 160 de cada. E nós tínhamos um irmão, nós temos, muito amado, uma família, Daniel e Marcelo, e o desejo do coração dele, como também era o meu, era a gente morar junto. Ele ministrava comigo guerra espiritual lá na Batista Central. Ele dizia que eu era o irmão mais velho dele. E nós nos amamos muito, até hoje nós nos amamos muito. E ele, por ser da aeronáutica, então foi transferido. E resultado, ele fez: eu tenho um apartamento e eu posso vender e comprar o meu. E o apartamento da Asa Norte que ele tinha, há mais de 15 anos atrás, era o valor do terreno dele. Então, tudo bem, o dele já tem, faltava o meu. Eu não tinha, mas papai tinha. Né? Eu não tinha. Aí eu fui lá falar com o papai. A Rosiane concordou e disse: papai, é o seguinte, a mulher quer 160 mil. Daniel tem um dele, eu não tenho o meu. Como é que eu faço, papai? Aí papai chegou e disse assim: faça para ela uma promissória, faça para ela uma proposta de pagar 10 promissórias, 16 mil. Para quem ganha quinhentinho. Samuel, Jailson, Sami, Marcelo. Isso não é história que eu estou contando agora, não. A gente anda junto, Deus me dá o privilégio. Jesus falou que o privilégio era dele, mas não, é meu, de ter esses irmãos comigo já há algumas décadas aí andando. Então eles conhecem essa história.
Eu digo 10, 16 mil, só que lembre-se que eu tinha condomínio para pagar, eu tinha aluguel para pagar, eu tinha a faculdade da Amanda para pagar, eu tinha minhas despesas para pagar, então era 16 mil, mas tudo isso ainda, né? E eu não tinha essa renda. A certeza que eu tinha por mês era R$500, isso do homem, mas a certeza que eu tinha de um Deus era muito grande. Eu digo, é isso mesmo, papai do céu? Ele fez, eu digo, tá bom. Cheguei para a mulher, para os donos, né, um casal, e disse, olha, eu compro, agora vai ser nessas condições. Um vai ser à vista, que o Daniel tinha, e o outro vai ser em 10 parcelas, 16 mil, ela está fechada. E Deus honrou. Um dia sequer atrasado, eu nunca paguei. Mas, quando estava nessa história, e nós usamos... Cadê o carequinha, o Samuel? Cadê, né? Está escondido? Está não, está lá atrás. Está lá atrás. Está com a Lili, é? Aí Samuel, Valentina, não, é porque a Valentina está aqui com a Débora. Aí, estava eu, Samuel, Jailson, né, Marcelo, na época, o nosso grupo, e eu tinha pedido para eles, eu disse, eu queria que vocês estivessem orando, porque Deus mandou comprar e pagar a promissória 16 mil. Imagina se fosse hoje, né? Pagar a promissória. Então esteja orando. Eles, amém. Durante a semana, Deus disse, pode pedir aos meus filhos para parar de orar, que eu já abençoei. No encontro da gente, eu disse para eles, podem parar de orar, que Deus disse que já abençoou. E me deu até a experiência do pastor Vilarindo, quando ele estava reformando, criando aquela igreja, há mais de 45 anos atrás, construindo uma igreja muito grande. Deus disse para ele que ele ia reformar, construir a igreja de Gravata Afogada, né? Quem já foi lá da igreja lembra-se disso. E foi a mesma expressão que Deus disse para mim, você vai pagar de Gravata Afogada, eu vou te abençoar, pode ficar tranquilo. E eu falei isso para os meninos, né? Aí, qual foi a expressão que a gente usou, que eu usei? Eu digo, gente, a torneira está aberta. Então, se a torneira está aberta, eu vou pedir mais coisa para Deus. Qual é o problema? 16 mil, mais as despesas, mais aquilo que eu queria. E eu queria dar um carro novo para a Rosiane. Deus está mudando tudo, louvado seja Deus. E eu queria dar um carro novo para a Rosiane e o primeiro carro para a Amanda. Eu digo, a torneira está aberta, então o que é que eu vou pedir? Papai do céu, eu posso comprar um carro zero para a Rosiane? Ele pode. Aí na época eu fui na Toyota, o melhor Corolla que tinha, ainda mandei botar um lacinho para ela, né? Para enfeitar, né? E deu o Corolla, paguei à vista. Aí fui, disse, Senhor, posso comprar o carro para Amanda também? Aí já foi, né? Na época era o Palio, todo completinho, comprei um Palio para ela. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando o pastor Silva me chamou para trazer a mensagem, né? Eu me animei muito. E eu comecei a orar, buscar de Deus. E no sábado de manhã, eu tinha preparado a mensagem toda durante a semana. E na sexta tinha concluído por volta de 10 horas. Mas aí eu fui dormir com algo dentro de mim, dizendo, eu tenho outra coisa, eu tenho outra coisa, eu tenho outra coisa. Eu digo, Senhor, então fala logo, né? Porque daqui a pouco amanhece o dia aí. E eu acordei cedo, não deu nem tempo de eu digitar. Eu fui anotando o que Deus colocou para mim ministrar ontem na consagração. Estou sendo muito edificado com a palavra de ontem. Mas quando eu estava de manhã anotando as coisas, aí o carequinha do Samuel ligou para mim. Aí ligou para mim e disse, olha, eu estou aqui no meu tempo a sós com Deus. A presença de Deus está forte, está grande. Aí ele usou a mesma expressão, por isso que eu contei tudo isso para vocês. A mesma expressão que a gente usou. A torneira está aberta. O que é que tu quer pedir a Deus agora? Aí, pega aí, vai pegando. A torneira está aberta. A torneira está aberta, está aberta. Aí eu disse para ele, Samuel, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, porque eu sei que se a gente for cheio do Espírito Santo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se existe algo tão grande
que merece toda a nossa fé, todo o nosso empenho, a nossa força, é buscar esse relacionamento com Deus, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver problema, tem sim, e nós vivemos muitos problemas, muitas adversidades, mas você vê eles com tempo de prazo de validade muito curto, você vê eles muito pequenos. Enoque teve esse desejo que ninguém teve, de andar com Deus. O seu pai não teve esse desejo, o seu avô não teve esse desejo, o seu bisavô não teve o seu desejo, o seu tataravô não teve esse desejo, mas ele teve esse desejo de andar com Deus, e a Bíblia diz que foi uma coisa tão extraordinária, chamou tanto a atenção de Deus, que Deus levou ele. Viveu praticamente 1/3 de vida. Naquela época se vivia muito. Esse é um desejo que deve ser gerado no nosso coração. Aí, não, a época de Enoque era diferente. Não, vai estudar, eu falei domingo passado. Você pode olhar a mensagem. Meu querido, há uma diferença muito grande entre o pescador que pesca dentro do barco e o pescador que mergulha. É uma analogia que eu fiz aqui sobre aquele crente que é superficial. Aquele crente que está dentro de um barco com a varinha pescando. Quem mergulha, quem pesca sabe a diferença que é. Eu digo porque eu já também pesquei em cima de barco. A pescar em cima de um barco, pastor Silva, é café sem açúcar, tem gosto nenhum. Ainda tem gente que diz, não, pastor, é bom. Bom não é não, pode ser saudável, mas bom não é não. Bom é um açúcarzinho. Então a pessoa que pesca com a varinha em cima do barco, pastor, ele não faz investimento nenhum. O investimento dela é muito pouco. Pega alguém que pesca em cima de barco e pega alguém que mergulha, vai ver o investimento qual é. É muito diferente, o investimento de quem mergulha é muito maior. O cilindro que ele vai comprar, as coisas que ele vai ter que investir, o treinamento que ele vai ter que fazer é muito maior. Aí você vê a diferença de quem pesca em cima do barco, não vê nada no profundo. Não vê nada no profundo, é só ali. Agora quem mergulha, ele vai lá no profundo ver as coisas extraordinárias que Deus criou. A beleza lá do mar é fantástico, é lindo. Um dia Deus permitiu, eu ainda vou voltar a mergulhar. Mas eu não estou mergulhando no mar, mas estou mergulhando no oceano do Espírito. Não estou mergulhando nas praias do Nordeste, mas estou mergulhando no Espírito de Deus, no oceano do Espírito de Deus. Então, quer andar com Deus? Esteja disposto a investir. Se quiser ver coisa extraordinária, o profundo de Deus, invista tempo com Deus. Invista a palavra, como eu falei domingo passado, ame esta palavra, o verbo que se fez carne. Quando você medita nesta palavra, quando você ama esta palavra, você está amando o próprio Jesus, que é o verbo. Quer conhecer Ele? Aqui, na palavra, invista seu tempo. A gente investe tanto tempo, gente, na nossa vida secular. Tanto tempo para a gente ter uma casa, tanto tempo para a gente ter um carro, investe tempo e dinheiro para ter saúde, e tudo isso é passageiro, existe hoje e amanhã. Aí precisamos investir tempo para estar na eternidade com Deus. Quem anda com Deus na terra, andará com Deus no céu. Isso é regra. Tem exceção, zero de exceção. Não tem como andar com Deus, não tem como ir para a eternidade, andar com Deus bilhões, trilhões, quatrilhões de anos, sem andar com Deus aqui na terra. Não tem como. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe, eu vou ter tempo para Deus. Tomara que tenha. Mas quanto mais cedo você andar com Deus, mais cedo você vai usufruir desse relacionamento. E eu garanto para você, é muito bom. Olha que Deus já me abençoou com tanta coisa.
e tem me abençoado, mas nada, é fichinha, é café pequeno, é muito pequeno, nesse estreito de relacionamento. Você já pensou você ir dormir falando com Deus? Você já pensou de madrugada, Ele nos teus sonhos, Ele começar a revelar coisa para você, falar com você? Já pensou você acordar de manhã e estar ouvindo Deus falar para você? Gênesis 17, 1. Êxodo 33. Foi o que Deus falou para mim. Olha o que é que diz essas coisas. Agora, não tem cama que segure você. 2:pouca da manhã, eu acordei, pensa, eu quero que eu pudesse pegar o relógio assim, 7:30 da manhã para me levantar logo. Ouvindo a palavra de Deus, olha o que é que Deus diz para Abraão, ainda era Abraão. 24 anos depois que Deus falou a primeira vez com ele lá em Gênesis 12. Na verdade, 24 anos depois que ele falou com ele em Gênesis 15, quando ele prometeu um herdeiro. Olha o que é que Deus diz para Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, a gente sabe que quando Deus prometeu um filho, ele tinha 75 anos. 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gente, você tem ideia? Você acha que tem algum homem nessa terra, ou se juntar a todos os homens dessa terra, acha que tem poder? Tem nada, gente. É só Deus segurar uma arterinha dele, acabou, esse homem não existe mais. É só o inimigo lançar um câncer nele, acabou esse homem, não existe mais. O dinheiro dele não vai servir para nada, o poder dele não vai servir para nada. Nem um caixão ele vai escolher, nem um lugar que ele vai ser sepultado ele vai escolher. Quem tem todo o poder é Deus. Se Deus tem todo o poder, meu querido, uma coisa que eu não sou, e deixa eu usar uma expressão chula, burro. Eu vou encostar em quem, Lucélia? Eu vou buscar quem? Obrigado, Deus, pelas amizades que eu tenho. Mas nada se compara a uma amizade com aquele que tem todo o poder, que é todo poderoso. Aí o que é que ele diz para Abraão? Viver milagres. Quer viver milagres, Abraão? Quer ter o que você não tem? Quer ver o que você nunca viu? Quer experimentar o que você nunca experimentou? Quer andar como nunca andou? Seja perfeito, seja íntegro. Olha aí, ande segundo a minha vontade. E seja íntegro. É possível sermos verdadeiros. Ontem eu tive uma experiência com uma irmã muito amada sobre mentira. E a gente compartilhando o negócio de distraído aqui antes da consagração, no intervalo do coffee break, e a gente falou sobre mentira. Eu digo, toma muito cuidado. Foi um momento de descontração, mas veio uma pérola de Deus, Porque a pérola de Deus, Ele solta assim, de vez em quando, Ele abre o bom tesouro dEle e revela as pérolas para a gente. E eu disse para ela, toma muito cuidado, porque quem mente, presta atenção, muda a paternidade. E quem muda a paternidade, muda o destino. A Bíblia diz que o diabo ele é pai da mentira. Então, se eu minto, eu estou adotando Satanás como meu pai. E se eu estou adotando Satanás como meu pai, qual é o destino? É o céu? Claro que não. É onde ele está e onde ele vai ficar para todo sempre, lá no inferno. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Ser íntegro. Não vem com essa desculpa, eu sou humano. Mas dentro de você tem um ser divino. Aquilo que você não pode, Ele faz. É só você desejar para Deus. Eu sei o que é isso. Eu fui criado em um pai que chamava muito nome feio. Ele não era evangélico, minha mãe é que era. Então qualquer coisa, saía um palavrão, que hoje a gente entende que era maldição, mas ele não entendia, nem por isso deixava de ser. Então eu e meus irmãos fomos criados, levavam uma topada, imagina o que saía.
Alguém pisava no seu pé, imagina o que não saía. Né? E chegou um momento, temos 33 anos atrás, eu disse, Deus não pode, está errado, Senhor. Eu sou teu servo, eu não quero isso para mim. Me ajuda, Senhor, como é que eu faço para me libertar disso, Senhor? De vez em quando sai um palavrão, Pedro. Qualquer coisa, tá. Até se eu fosse externar uma alegria, era pá, era um palavrão. E aquilo começou a me entristecer. Logo, era o quê? Era o Espírito Santo que estava triste com aquilo. E ele habitando dentro de mim. Eu digo, Jesus, me ajuda. Eu não sei como é que eu faço. Desde criança eu chamo palavrão. Desde criança a minha boca é imunda. Né? E a boca que adorava, que glorificava a Deus. E o Senhor disse, eu vou te dar aí uma estratégia. Vai funcionar. E qual é? No lugar desse palavrão, chame vaca. No lugar desse outro... Coisa de menino. Né? No lugar desse outro palavrão, chame chiclete. Você sabe como eu era conhecido lá pelo meu vizinho? Kleino Chiclete. Ele não sabia que por trás disso era palavrões. Está aí, ó, minha esposa. Nem M eu chamo. Isso já há muito tempo. Deus purificou. Aí eu vou lá na palavra. Isaías, capítulo 6. Isaías, Deus vai e chama, escolhe Isaías, chama Isaías. Abre os céus, olha que privilégio, cara. Ele vê o Senhor assentado em alto e sublime trono. Isaías, quando viu aquilo ali, disse, dancei, vou morrer, porque eu sou um cara sujo. Né? Estou parafraseando, ele disse, eu sou uma pessoa de lábios impuros, e meus amigos, tudo é pior do que eu, é tudo igual a mim, e meus olhos viram a Deus. Imediatamente a Bíblia diz que um anjo com antenaz tirou uma brasa do altar e purificou os lábios de Isaías. E você sabe quem é Isaías? É o maior profeta do Velho Testamento. Você sabe quem é Isaías? É aquele que escreveu um livro que compara-se com a Bíblia. Ele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías fala sobre lei, os 27 depois fala sobre graça. Aí você vai à Bíblia, o Velho Testamento, 39 capítulos, fala sobre lei. O Novo Testamento, 27, fala sobre graça. Foi este homem que um dia tinha lábios impuros. Ei, Deus pode libertar você, Deus pode restaurar você, Deus pode purificar você. Ande na minha presença e seja perfeito. Ande com Deus, é possível. É possível seus lábios serem purificados. Ah, não é nada demais. É sim. É grave sim. Ninguém gosta de ouvir palavrão. Só gosta de ouvir palavrão quem palavrão fala. Só gosta de lixo, aterro sanitário. Nós não somos lixo, aterro sanitário para estar ouvindo palavrão. Peça para Deus, purifica os meus lábios, Senhor. Faça com que eu ande na tua presença. Êxodo 33 foi o que Deus me deu também. Não está nem na mensagem, mas é coisa fresca e eu gosto de falar. Olha o que é que Deus fala para Moisés. Depois ordenou o Senhor a Moisés, sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês, os seus descendentes. Vai lá para o versículo, se eu não me engano é 11, e o outro 14, meu filho, que o Senhor deu aí, é 11 mesmo. O Senhor falava com Moisés, como? Isso tem que chamar minha atenção, gente. Isso tem que mexer comigo. Eu quero andar com Deus. Eu quero esse tipo de relacionamento com Deus. Eu me esforço para viver esse relacionamento com Deus. Deus falar com você. Você sabe o que é? Lá no original hebraico, é falar tão próximo que o hálito de Deus é sentido pela pessoa. E Deus sente o hálito que sai da sua boca. É isso, é o face a face, é com Deus. E ele diz, falava como quem fala com seu amigo. Deseje isso no seu coração. Arda com isso no seu coração. Vai lá para o versículo 14, meu filho, que eu quero continuar a mensagem. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei um descanso. Deus estava brabo com o povo. O povo também, só a graça, né?
aborreceu Deus com tanta murmuração. Meu querido, deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com murmuração. Cuidado com reclamação. É coisa do cão. É coisa do inferno. Deus vai tirar um povo que o tataravô dele, o avô dele, o bisavô dele, ele nasceu escravo. Deus vai e liberta. E quando liberta, manifesta glória, poder, ainda liberta com ouro e prata. Aí o povo sai do Egito, não tinha direito a nada, sua mulher não era sua, seus filhos não era seu, sua casa não era sua, sua vontade não era sua, porque isso é um escravo. Quem não é de Deus é assim, a vida não é dele, a família não é dele. De vez em quando o diabo deita e rola, escraviza, aí sai e começa a murmurar, reclamar, porque as coisas não estavam acontecendo no tempo e na hora deles. Aí começa a murmurar, aí Deus vai e diz assim: ó Moisés, é o seguinte, não dá para andar com esse pessoal não. Esse pessoal só a graça. Se eu andar com ele, eu vou destruir tudinho. Então tu vai, eu vou mandar um anjo com vocês, você vai ter minha proteção, vai ter minha provisão, mas eu não vou andar com vocês. Foi o que Moisés disse. Como é? Se o Senhor não for, acabou. Eu não tenho um problema com o deserto. Eles estavam andando no deserto. Moisés disse: eu não tenho um problema com o deserto. O meu problema não é luta, Deus. O meu problema não é esse povo murmurando. O meu problema não é que o deserto proporciona para mim. O meu problema é a tua ausência. Isso sim é problema para mim. Isso sim é grave para mim. Grave para mim não é o deserto. Grave para mim não são as lutas que eu estou passando. Grave para mim é a tua ausência. Então eu não tenho problema com o deserto. Eu não tenho problema com luta. Eu não tenho problema com a adversidade, desde que o Senhor esteja comigo. Desde que o Senhor esteja comigo. Ah, meu querido, isso é algo que tem que ser muito forte dentro de nós. É a presença de Deus, é desejar andar com Deus, é desejar se relacionar com Deus. Aí Deus disse: então desse jeito eu vou com você. Não queira nada, nem lugar, nem pessoa, nem bens que Deus não esteja inserido. Não queira nada. O conselho que eu vou dar é muito mais valioso do que todas as riquezas desta terra. Ande com Deus. Ande com Deus. E eu vou entrar na segunda parte da mensagem. A primeira parte dessa mensagem foi sobre palavra. A segunda parte é oração. Não tem ninguém que consiga andar com Deus que medite pouco na palavra de Deus. Eu estou falando até um nível mais elevado, né? Porque a maioria lê a palavra de Deus. Não tem ninguém que consiga andar com Deus sem muita oração. Ore e ore muito. Gente, o que é uma oração? Pensa uma pessoa que você mais ama na vida, no campo natural, no campo horizontal. Pensa, um filho, um neto, um cônjuge, porque o cônjuge já está no lugar marcado, selado, guardado, né? Um filhinho, um netinho que surge aí. Pensa. Rapaz, eu tenho uma netinha que a Amanda às vezes telefona para Rosiane e diz assim: surgiu uma reunião, ou surgiu um compromisso, não vai dar para eu pegar a Luísa lá na escola, ela é tempo integral. Rosiane, quando fala comigo, pergunta para ela se alguma vez eu disse: eu não tenho tempo. Eu mudo minha agenda, eu mudo meus compromissos, eu amo estar com ela, eu amo poder pegar um tempo para ministrar na vida dela. Samuel recebeu lá uma mensagem dela numa noite dessa. Ela foi dormir e eu ensinei para ela como ela ter paz para dormir, como ela dormia a noite inteira em paz. Digo: minha filha, você vai falando Jesus, Jesus, e cita esse versículo: em paz eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aí ela citou, quando ela citou, eu digo: você quer mandar essa mensagem para o tio Samuel? Ela gosta muito do tio Samuel, mas não é mais por causa dele, não, é por causa da Lili, mas gosta. Aí ela fez: quero mandar. Aí eu peguei, gravei, e ela mandou a mensagem para o tio Samuel, citando esse versículo.
Mas quando ela terminou, aí eu fui, desliguei ela. Não, eu já tinha desligado. Não, vovô, eu quero mandar também para a Lili, que ela é apaixonada pela Lili. Aí eu digo, tá bom, então eu vou botar para gravar e você fala com ela. Ela falou mais ou menos assim, né, Samuel? Disse assim, ô Lili, para você passar uma noite inteira, dormir bem, cite esse versículo. Tem coisa mais preciosa do que isso? Você investir tempo com uma pessoa que você ama. Orar é você se relacionar intimamente com a pessoa mais importante da sua vida. É você separar tempo para Deus. Está vendo Lulu? Está vendo Rosiane? São as pessoas mais importantes da minha vida, mas nada se compara. Nada se compara ao meu relacionamento com Deus. Eu louvo a Deus por essas duas mulheres. Eu louvo a Deus pela minha família, por essa igreja. Mas nada se compara ao meu tempo de relacionamento com Deus. Ore principalmente quando estiver sem vontade. Eu estou sem vontade de orar. Aí é que seja inteligente. Se eu estou sem vontade de orar, o chifrudo está no caminho. E se o chifrudo está no caminho, ele quer me lascar. Ele quer me arrebentar. Então ore sem vontade, mas principalmente quando estiver sem vontade. Ore principalmente quando não tiver tempo. Ore principalmente quando estiver cheio de problemas. Ore principalmente quando tudo não estiver bem, mas ore. Ore. Não tem um tempo durante o dia, põe a madrugada. Põe a madrugada, não tem problema nenhum. Ah, pastor, eu preciso dormir. Você precisa orar. Você precisa se relacionar com Deus intimamente. Você precisa ter uma comunhão profunda com Deus. Você precisa andar com Deus. Eu garanto para você, porque se acontece comigo, acontece com você. Porque eu digo para Deus, se Enoque pode andar contigo, eu também posso. Se Abraão pode andar contigo, eu também posso. Se eles andaram, eu também vou andar. Vocês sabem, eu não tenho hora, vou dormir a hora que o Senhor me acorda. Eu começo a orar, eu faço a minha oração, aí lá vai, quantas e quantas vezes pela madrugada, eu não intercedo por mais de 100 pessoas, às vezes passa 2 horas, 3 horas orando, aí eu digo ao Senhor, Senhor, eu preciso dormir, eu só tenho 1 hora para dormir, agora faça com que essa 1 hora renove minhas forças. Eu acordo pilhado, eu acordo animado. Quem faz isso? Ah, é pensamento positivo. Deixa ser menino, é Deus. É Deus que faz isso. É pensamento, é ruim, pensamento positivo. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo renovando as minhas forças. Espera no Senhor, renova as suas forças. Sobe com asa como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Daniel não enfrentou e venceu a cova de leões porque ele não orava ou orava pouco. Presta bem atenção. O inimigo sempre vai preparar uma cova para a gente. Um problema para a gente, uma cilada para a gente. O que vai fazer diferença, pastor Silva, não é cova. Nunca foi. A cova dos leões nunca foi problema para Daniel. Não foi. Quando ele foi chamado para enfrentar a cova do leão, ele não saiu segurando na parede. Ah, eu não vou, eu não mereço, eu sou justo, eu não fiz nada de errado. Conversa, é para enfrentar a cova do leão, eu enfrento, qual é o problema? Eu não estou só, eu não ando só, eu ando com Deus. Você não pode orar. Presta bem atenção. Por que Daniel entrou na cova dos leões? Porque ele cometeu um crime? Porque ele se rebelou diretamente contra o rei? Porque ele falou mal do rei? Não. Sabe por quê? Porque o rei foi enganado pelos invejosos do palácio, né? Uns 3 principais lá do reino, e disse para o rei, rei, vamos fazer um decreto para que ninguém faça nenhuma petição, nenhuma, a Deus nenhum, porque tinha povos de todas as nações que ele ia escravizando e ia trazendo para perto dele, para ser escravo e para servir ao rei, ao reinado dele. Não deixa ninguém fazer nenhuma oração. O rei se envaideceu, né? Orgulhoso, assinou um decreto irrevogável. Qual era o decreto? Ninguém pode fazer nenhuma oração, a não ser ao próprio Deus deles, ao próprio Senhor deles. Daniel, foi o que ele fez? Parou de orar? Porque quem fosse orar ia para a cova dos leões? Aí eu pergunto, né? Não pergunto para você responder, não. Já pensou se tivesse um decreto desse na sua vida? Ah, pastor Silva, eu tenho escutado tanta coisa em gabinete. Aí eu ia escutar, pastor, você é religioso, pastor.
Qual é o problema de passar 3 meses sem orar? Qual é o problema? É religioso, depois você volta para orar. Qual é o problema de ir para a igreja? Cara, você está muito crente. Você está muito crente, está indo para a igreja todo domingo, está indo para a escola dominical. Você está muito crente. Precisa disso tudo não. Para que ir para a igreja? Você pode ser crente em casa. É abençoado. E quando Jesus chegar, você vai continuar crente em casa. Vai continuar em casa. Não anda com Deus na terra, vai andar com Deus no céu. Como vai andar com Deus? Não vai viver essas coisas dos céus. Não vai viver as coisas de Deus, pastor Silvio. Deixa eu pular isso aqui e vir para cá. Então Daniel enfrentou a cova dos leões porque ele não tinha medo. Era um homem que orava muito. Daniel orou para Deus quando a sentença para quem orasse a Deus era a morte. Para andar com Deus, a oração, pastor Silva, é indispensável. Orar e orar muito é indispensável. Há um número expressivo de cristãos que não tem oração como estilo de vida. Faz uma oração muito rápida. Faz uma oração para dormir, faz uma oração para acordar. E só Deus sabe o tempo de investimento daquela oração. Ora para agradecer a Deus e olha. Né? Se eu dizer um negócio para você, um dia eu acordo com uma dor muito forte. Uma cólica de arrebentar. Claro, a gente corre logo, né? Vai para o banheiro com cólica. E a dor, e nada. E eu botei a mão e nada. E eu orei e nada, repreendi tudo que era de capeta e nada. Aí chegou uma hora que eu disse, basta, eu quero ouvir o Senhor, o que é isso agora? Porque você ora, não acontece, tem que saber o que está acontecendo, é com Ele. Eu digo, Senhor, Tu viu, eu já orei. E eu estou com essa dor, mas era uma dor de arrebentar de cólica. Uma dor de lascar. Eu digo, Senhor, eu já orei, como quem dissesse, eu orei e não ficou bom. O que está acontecendo? O que está faltando? Sabe o que foi que Deus disse para mim, pastor Silva? Você almoçou tal lugar, tal hora, e não abençoou a comida, e a comida era consagrada. Aí eu parei, eu digo, fui mesmo, eu estava muito apressado, não orei. Aí eu digo, Senhor, mas eu abençoo agora ela. E eu não sou daquele que tem, né, facilidade de colocar para fora, não. Ele está aqui dentro, vai ficar e vai ser num processo natural. E a mão aqui assim. Não, aqui não. Eu vomitar é ruim. É ruim. Eu digo, Senhor, eu abençoo agora essa comida estragada. Eu abençoo isso aqui que foi consagrado ao inferno. Agora eu estou abençoando. Imediatamente a dor passou. Ore, mas ore com fé. Ore constantemente. Se deixou de orar, continue orando. Oração é muito mais do que clamar por bênção. Oração é para quem quer se relacionar intimamente com Deus. Oração é para quem quer andar com Deus. Não devemos orar só por proteção e provisão. Devemos orar porque amamos nos relacionarmos com Deus. Tenhamos oração como meio de comunhão profunda com Deus. Foi difícil para Elias fechar os céus? Foi difícil? Foi não. Elias estava lá cheio de Deus, andava com Deus. Nós falamos isso, 1 Reis capítulo 17, versículo 1. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, apático, indiferente, religioso, ora adorava a Deus, ora adorava Baal, ora vinha para a igreja, adora a Deus, aleluia, ele virá, num piscar de olhar, mas chega em casa, aí bota uma música de um capeta, bota a música de um demônio, bota a música de um mundo. Ai, meu querido, cuidado com o que você está levando para dentro de casa. Era assim que o povo de Israel estava vivendo. Qual é o problema de ouvir música do mundo ou abençoado? Será que as músicas que louvam a Deus não contentam você, não alegra você, não satisfaz você, não regozija você? Você precisa da música do mundo, você precisa de prática que o mundo faz. Eu preguei quinta-feira para os homens, Davi se arrebentou, porque foi levar a arca de Deus como os filisteus levaram. Foi fazer com a arca de Deus o que os filisteus fizeram. Foram tratar um relacionamento com Deus como os ímpios trataram. O que foi que aconteceu? Morte. O que foi que aconteceu? Medo, angústia de Davi.
Não vá nessa, escute seu pastor. Escute seu pastor. Não tem nada a ver, tem muito a ver música do mundo. Tem muito a ver, está aí, né? Está chegando o tempo do fim. Daqui a pouco Jesus vai pegar a sua igreja. No piscar de olhar. A Bíblia fala sobre isso. Não é só o louvor, não. Daqui a pouco vai chegar esse momento. Aí o que é que está acontecendo? Esses cantores, filhos das trevas, está tudo declarando qual é a origem das músicas. Ultimamente vocês devem ter escutado, se não, Ivete Sangalo falou, foi uma delas. Declarando quem é o Deus, quem é a motivação dela, quem é a inspiração. Os orixás, demônio puro. Quer servir, sirva, o problema é dela. A outra agora que está reclamando da vida, porque num dia só perdeu 200 mil seguidores, a Anitta. Porque também foi declarar quem era a inspiração dela, das músicas dela, os orixás, os demônios. Aí você, um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, comprado por um alto preço, pega esses lixo podre, lá no aterro sanitário, o líquido que sai do lixo, Pinheirinho, chama chorume, pegar isso e botar dentro da sua casa, onde o Espírito Santo habita, dentro de você. Escuta esse conselho do teu pastor. Eu vou falar uma coisa muito séria para você, muito séria, que não gostaria de falar, mas vou falar. É melhor obedecer do que sacrificar. Se você não quer obedecer, meu querido, toca a tua vida. Vai lá para o mundão. Mas se quer viver algo sobrenatural de Deus, obedeça ao seu pastor. O seu pastor não está falando asneira. Eu sei o que é isso. Nós ministramos, né, pastor Jailson, há uns 25 anos sobre libertação. Quantas pessoas eu não já vi manifestar por causa de uma música. Quantas pessoas eu já vi manifestar por causa de um filme. Eu já vi crentes que servem a Deus se manifestar porque levava filme de terror. Eu gosto de filme de terror. Um dia está numa casa, eu sou chamado, porque o demônio manifestou na vida dele e ele queria suicidar. Crente, filho de crente, trabalhando na igreja. Não brinca com essas coisas não, pelo amor de Deus. Leva essas coisas a sério, o reino espiritual não perdoa. Então precisa orar. Daniel, ele orava muito. Elias viu aquela coisa toda errada do povo de Israel. Foi o que ele fez? Está lá. Se puder, meu filho, 1 Reis aí, 17, versículo 1. Olha o que é que ele faz. Olha o que é que o cara faz. Eu vou ler aqui. Dá para colocar? 1 Reis 17. Obrigado. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. E o quê? Acabou. Será que dá para você ter ideia? Um homem de Deus, ele tem a chave do céu. Você é homem de Deus, você abre o céu. Você é homem de Deus, você fecha o céu. Olha aí, olha aí. Não vai chover. Acabou. Não vai chover até eu ver arrependimento em você. Eu estou parafraseando aqui. Até eu ver mudança. Vai ser seca puro. Ou seja, é morte, é escassez. É só o que vai acontecer com a seca. E não choveu. Durante 3 anos e meio não choveu. Por causa de uma palavra de um homem de Deus. Será que dá para você entender? Foi difícil para Elias declarar isso? Não. Por quê? Porque era um homem que andava com Deus. Você pode parar o inimigo. Sabe aqueles chefes, né, que não tem Deus e que quer amaldiçoar você, que quer bagunçar com sua vida? Você pode parar. Não é lutar contra ele, é contra aquilo que está usando ele. Sabe aquele cônjuge? Você pode parar. Em nome de Jesus, eu proíbo o demônio de você estar usando o meu cônjuge. Eu proíbo de estar usando o meu chefe. Eu proíbo de estar usando o meu filho. Deixa eu dizer um negócio a você. Eu e você somos a boca de Deus nessa terra. É a boca de Deus aqui na terra. Não, ele se relacionava intimamente com Deus. Foi difícil para Elias abrir os céus, 1 Reis 18, 41, 45. A resposta também é não.
Elias se relacionava intimamente com Deus. Foi difícil para Elias ouvir a voz de Deus e obedecer. 1 Reis, capítulo 17, versículo 5. Não! Eu fico pensando, pastora Sandra, cristão, evangélico, Ronald, pessoas que dizem assim para mim: pastor, que negócio é esse? De você dizer que ouve a Deus como você está me ouvindo? Eu digo, não entendi. O que é que você está dizendo? Porque eu não acho. Cara, Deus falar com você, como você está me ouvindo? Você não ouviu Deus? Tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Imagina, Pedro, você dentro de casa com os meninos, ou os meninos chegar, né? Meninos já são já algum pai, mas chamou os meninos. Renan, Adolfo, chega em casa, você não existe, não se relaciona com você, não fala com você, você não fala com ele. É normal isso? Não. Você vai sentar e vai perguntar: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Escuta Deus. Não escute suas emoções, seus pensamentos. Escute Deus. Procure se relacionar com Deus. Foi difícil para ele? Não. Por quê? Porque ele andava com Deus. Quem anda com Deus, ouve a voz de Deus. Quem anda com Deus, Deus ouve a sua voz. Foi difícil para Elias falar com tanta autoridade e ousadia para a viúva de Serepta. Vocês conhecem a história, 1 Reis 17, 13 e 14. Ele foi lá, Deus disse para ele: ó, sai daqui, o rio vai secar, agora vai lá, que eu ordenei. Isso é uma revelação que Deus deu ontem extraordinária. Eu não vou falar sobre isso, mas Deus vai pegar Elias e dizer: Elias, agora sai daqui, vai lá que eu ordenei uma viúva para te alimentar. Aí quando ele chega lá na viúva, resumindo a conversa lá com a viúva disse: eu não tenho nada para te dar não. O que eu tenho é só um pouquinho de azeite e de farinha, eu vou fazer um bolinho para mim e para meu filho e a gente vai morrer. Aí Elias disse: então vai lá fazer o bolinho. Ei, para aí, no meio do caminho. Agora faz o seguinte, não faz para tu não, primeiro faz para mim. Sabe por quê? Porque da vasilha da farinha nunca vai faltar, da botija de azeite nunca vai faltar. Porque ele profetizou prosperidade na vida da mulher, da viúva, que estava comendo o último pedaço de pão para ela e o filho morrer. Relacionamento com Deus, andar intimamente com Deus. Por isso que se tem ousadia e autoridade. Deixa-me aproveitar e lançar uma pérola para você. Quer prosperar? Dentro desse texto de 1 Reis 17, olha que eu vou colocar, é ousadia. Abençoe seu pastor. Pode aplaudir Jesus, é pérola para você. A mulher prosperou porque abençoou o sacerdote, o profeta. Amém, eu recebo sua bênção, em nome de Jesus. O que foi que aconteceu? Pastor, você está puxando a brasa para a sua sardinha? Não seja bobo, eu estou puxando a brasa para a sua sardinha. Porque quem foi abençoado foi a mulher. Quem prosperou foi a mulher, que abençoou o profeta, que abençoou o sacerdote, que abençoou o pastor. Seja inteligente e esperto, abençoe os seus pastores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Elias era um homem de oração, você vai ver várias referências bíblicas. Quer andar com Deus nos céus, repito, ande com Deus na terra. Quer andar com Deus na terra, seja um homem de muita oração. E eu vou encerrar essa parte aqui no Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam em verdade. Perto, muito perto. Você sabe o que é esse pertinho? É de você sentir o cheiro de Deus, o aroma de Deus. Você sabia que Ele tem aroma, que Ele tem perfume? Você sabia que Deus é cheiroso? Deus é muito cheiroso.
Você sente o aroma, você sente o perfume. E não, olha, gente, eu conheço alguns perfumezinhos. Não tem, não é colônia não, é perfume mesmo que eu conheço. Não tem perfume, não tem cheiro de perfume. Não tem loja lá naquela Champs-Élysées, lá em Paris, que vende as melhores perfumes que existem. Não tem que se compare ao cheiro da presença de Deus. Ande com Deus, sinta essa presença. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Agora, infelizmente, pastor Bruno, o contrário é verdadeiro. Longe, muito longe, muito longe está Deus de quem não clama, não invoca, de quem não ora. Eu queria agora orar por você. Eu quero orar por você porque eu me vejo numa posição, não me comparando a esses homens, mas falando de posição, de atitude, igual a de Elias. Elias era um homem cheio de Deus, e ele gerou um homem mais cheio ainda de Deus, que foi Eliseu. Os milagres que Elias efetuou na terra, a Bíblia nos mostra que Eliseu fez o dobro. E Eliseu foi o discípulo de Elias. Eliseu seguia Elias. E o que eu estou dizendo com isso é que eu quero, e é o meu clamor, e a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos que o invocam. Então Ele está aqui comigo, Ele está aqui com você, Ele está aqui conosco. E o meu clamor, e eu quero orar por você, e queria que você concordasse comigo nessa oração, é que você seja cheio do Espírito Santo. Deseje saúde, amém. Deseje restauração no seu casamento, amém. Deseje paz, amém. Deseje alegria, amém. Deseje uma casa nova, amém. Deseje um carro novo, amém. Mas deseje muito mais ser cheio do Espírito Santo. E eu vou usar a expressão que eu já usei lá atrás e Samuel usou sábado pela manhã: a torneira está aberta. A torneira está aberta. Agora é você clamando a Deus. Invoque agora o nome do Senhor. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Peça ao Senhor agora: Senhor, me perdoa, meu Deus, meu Pai, pelo tempo que eu andei afastado do Senhor. Me perdoa, meu Deus, meu Pai, pelo tempo que eu pensei que eu estava fazendo as coisas certas. Oh Senhor, me perdoa. Se tem palavras que saem da minha boca que não são agradáveis ao Senhor, Senhor, eu te peço perdão agora. Purifica os meus lábios. Se eu estou colocando música, meu Deus, meu Pai, que não glorificam o teu nome, Senhor, me perdoa, Pai. Se eu tenho carregado a tua arca, Pai, como as pessoas transportam, como o mundo transporta, a maioria das pessoas no Brasil, eles dizem que são cristãos, mas transportam a arca de forma errada. E quando se transporta a arca de forma errada, só tem morte, só tem vergonha, só tem humilhação, só tem derrota. Meu Deus, eu sou o primeiro a pedir perdão. Eu sou o primeiro. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, por qualquer palavras, sentimentos, atitudes, meu Deus, meu Pai, que entristeceu o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, Jesus é a palavra, e a palavra foi ministrada.